Na semana passada, Vorcaro estava como o garanhão da semana, não é isso? Segundo Lauro Jardim, o garanhão da semana é Xandão. Lauro Jardim divulgou que Xandão foi sim na casa das orgias de Trancoso. Mas isso aí é uma notícia que nós vamos abordar futuramente. Mas Vorcaro estava como lascador, o cara que tinha uma coleção de loiras. E agora se sabe que, na verdade, todas essas mulheres só davam a ele por dinheiro, não é isso? Todas ele gastavam dinheirão. E, na verdade, elas davam pros outros de graça. Pelo menos baseado nessas notícias estão sendo vinculadas. Inclusive, muita gente está reclamando, essas amantes, da quebra de privacidade das suas pelelecas, das suas doenças venéreas e dos seus atos de cornitude. O que eu tenho para dizer a elas é, se você queria privacidade, não abrisse as pernas e tivesse relações íntimas com vagabundo. Quem dá a bandido, quem dá a traficante, tem direito de reclamar da polícia tá fazendo TEP, fazendo gravação de suas comunicações? Não. Você quer privacidade? Não dê a vagabundo e nem a figura pública. Muitas dessas amantes, inclusive, dizem que não sabiam, que são inocentes, que não sabiam que ele era vagabundo. Então pronto, agora vocês sabem. Vorcaro tá preso, é ladrão, é vagabundo. Vocês vão devolver o dinheiro do que vocês comeram, do que vocês beberam, das viagens que vocês fizeram, das joias e imóveis que vocês receberam, sim ou não? Se você não doar esse dinheiro para uma instituição, esse mês, eu não vou considerar que você é inocente porra nenhuma. Quando você se confessa que roubou, a igreja exige ou não que você devolva o que roubou e seus frutos. Pois é, quem não devolve coisa roubada não tem arrependimento nenhum. Ele chorou quando soube que uma das suas namoradas, entre aspas, deu de graça e de primeira ao personal e gastou mais de 200 milhões em festas. Uma mulher dessas vai ser submissa e honrar e obedecer ele? Uma mulher que se deitou com homens muito maiores, muito mais fortes, muito mais másculos, muito mais ricos, muito mais tudo que o cara, vai reconhecer Vorcaro como homem? Uma mulher que dá de graça a galera e aí ele cobra, meu irmão, vai respeitar ele? Um homem que se deita com prostitutas, com uma série de prostitutas de orgia. Como é que Vorcaro, bilionário, se ele tivesse interesse, ele não teria uma família sólida e numerosa? Ele não tinha condições físicas, financeiras e sociais de se unir a uma mulher limpa, decente, que tivesse valores, bicho? Pois é. Ele preferiu uma vida de orgia, prostituição e coleção de adultérios, não é isso? Você prefere nascer e morrer na roça, ou emprego suburbano, mediano ou subalterno, comendo uma mulher que só você come e te dá filhos que te honram, ou comer dezenas de GPs vagabundas que para você cobram e dão de graça a geral? Você prefere o quê, Wesley? Dizem que ele não era corno, porque ele aceitava. Meu irmão, quem aceita é inferior ao corno. O corno foi enganado, meu irmão. O cara que aceita que a mulher dele dê pra outros caras e ainda chama a mulher de minha esposa, de minha mulher, esse é pior do que o corno. Chorou e depois foi pro hospital, não é isso? E ficava pensando na penetração. Esse seu Saldanha, aí ó, a imagem, o cara fala que ele não parava de esquecer a imagem do cara penetrando. Agora o atleta profissional de 2 metros, ele não pensava, não é isso ou não? Hein? Você, bicho, que tá me ouvindo, você prefere ganhar $1.000 por mês e ser respeitado em sua comunidade, ter uma mulher que te respeite, te honre e dê só a você? Ou ser um bilionário que só toca em mulheres, você gasta bilhões, centenas de milhões em festas e elas dão de graça a outros homens? É isso? Você acha que a vida de Vorcaro é uma vida digna? Whole inflation, inflaxota brutal. Os caras medianos de gerações anteriores tinham pepecas dezenas de vezes mais valiosas por uma fração do esforço e custo. Muitas pessoas, inclusive, atribui essa derrota do valor das mulheres como esposas e a derrota do valor do acesso ao sexo, à pílula anticoncepcional e ao divórcio sem culpa. Costumava dizer que um lixeiro ou um bombeiro do interior da Espanha ou dos Estados Unidos de anos atrás tinha uma vida mais digna que a maioria dos juízes do Brasil. Agora sei que tinha uma vida mais digna do que alguns bilionários como Vorcaro. Em regra, que não controla a boca, não controla o pau. Por isso, gordo não tem credibilidade. Parafraseando o grande sociólogo Ryan Santos. Quem não controla o pau e tem um monte de amantes caras em vez de uma família decente, tem autocontrole para acumular legal e moralmente dezenas de bilhões? O perfil do piramideiro estelionatário é esse. Iate, Ferrari, Dubai, orgias com GP, Sugar Baby, lente dentária, harmonização que vira monstro depois de uns anos, jatinho e ostentação de marca. Easy come, easy come, easy go. Vem fácil, vai fácil. Perfil da nobreza real, e quem consegue a riqueza com suor é veleiro em vez de lancha, roupa sob medida ou de marcas que a massa jamais ouviu falar, família sólida e numerosa e, acima de tudo, discrição e privacidade, stealth wealth. Quem não se adapta não permanece no topo. É 10 vezes mais difícil manter legado e riqueza 3 gerações que fica rico.
Se estudar planejamento sucessório e familiar no Lex Bitcoin, verá que é uma verdade estatística. A todos que me pedem bitcoins aqui, é muito mais difícil manter do que ganhar. E não se ganha nada por muito tempo se você não merecer primeiro. Se melhore, mereça. Se você não merecer e receber, provavelmente você vai fazer merda. A maioria das pessoas que ganharam na loteria perderam tudo na vida, ficaram piores do que se não tivessem ganho. Você não quer que sua DST, que suas traições imundas e que a sua privacidade não vão ao público. Não abra as pernas à pessoa pública. Não se envolva com vagabundo e criminoso. Quem abre as pernas a criminoso não tem direito de achar ruim a polícia ler as suas mensagens. Quem recebe dinheiro de crime, de roubo, dinheiro roubado, não tem nenhum direito de reclamar que a sua privacidade foi devassada quando os donos do dinheiro querem saber para onde foi o dinheiro roubado. A população brasileira tem todo o direito de saber para onde foi cada centavo do dinheiro do Vorcaro, sendo para sexo ou não. Você não teve culpa? Só vou acreditar na boa-fé de qualquer uma das amantes de Vorcaro se elas devolverem ou entregarem à instituição esse mês cada centavo do que elas comeram, beberam, viajaram e receberam de presentes. A maior humilhação que eu já vi na minha vida é um print, não sei se é real, de uma das amantes namoradinhas, eu não sei como definir essas parceiras dele, colocando a culpa nele de ter pego a coceirinha, a doença venérea, meu irmão. É DST. Esse é o destino. Qual é o preço do pecado? É a morte. Física, mental e espiritual. O dinheiro não vai fazer você ser uma pessoa melhor. O dinheiro só vai amplificar o que já tem dentro de você. Se você for honesto, se você for bom, o dinheiro faz a bondade se multiplicar. Se você for vagabundo, multiplica a vagabundagem e a imundice. E os prints, meu irmão, se forem verdadeiros do celular do Vorcaro, provam exatamente isso. E fique ligado, não é só Xandão que tava lá não. Duvido que não tenha muitos outros caras do Supremo nessa jogada aí, e do Banco Central e do Polícia Federal. A próxima notícia em relação ao Banco Master, que foi muito relevante essa semana, não sei se o Wesley vai botar o print na tela, é a Globo e a própria Vivi, esposa do Xandão, soltando a mão do Xandão. O Globo, a Rede Globo, no Jornal Nacional, em horário nobre, fez questão de refutar totalmente, humilhar o ministro Alexandre de Moraes, mostrando que ele mentiu categoricamente e com provas da Polícia Federal. Mas não foi uma coisa de 5, 10 minutos durante a semana. Agora, no Fantástico, foi uma reportagem de metade do Fantástico, detalhando que Alexandre de Moraes mentiu e trocou, sim, diversas mensagens com Vorcaro no dia de sua prisão. Repito o que eu falei. Se Alexandre de Moraes e Toffoli não saírem do Supremo nos próximos meses, você não pode considerar que tem nenhuma possibilidade de ter uma eleição lícita nesse país. Inclusive, Lula, o presidente, o Nine, meu irmão, é um dos maiores interessados que esses dois caiam. É necessário, para que demonstre algum tipo de limpeza nesse país, que esses dois caiam, seja por renúncia, seja por expulsão por um procedimento interno do STF, seja por impeachment no Senado. E que Lula não indique esses três antes da eleição. Se Lula meter outros 3 caras de sua patota, como Pacheco, aí, meu irmão, a situação tende a piorar, não é isso? Inclusive, para fechar o assunto do Master aqui e começar o do INSS, que já tem reportagem questionando, afirmando que tem gente na PF com a mão coçando, meu irmão, para pedir a preventiva do filho de Lula. Rapaz, se o Lulinha for preso pelo Mendonça, eu vou ter que pedir desculpa a Mendonça. Mendonça vai provar que se um dia foi petista, mudou de ideia, não é isso? Agora, para fechar a conversa do Master e irmos pro Jabá, falta a última coisa que eu quero que você comente aí. É possível que Vorcaro esteja solto na próxima semana. Quem vai julgar isso? Além do Mendonça, temos Fux, o carioca, que se virou o herói dos bolsonaristas, não é isso? Temos Gilmar Mendes, temos Toffoli e temos quem mais? O Cássio Conká. Meu irmão, faça as continhas aí. O Wesley acha que ele vai pra cadeia. Eu acho difícil. Eu acho que Gilmar já tá começando a dar sinalizações que vai ser inocente. Toffoli nem se fala. E entre Cássio e Fux, um dos dois aí, meu irmão, quem votar contra a prisão de Vorcaro, provavelmente tem rabo preso. Gilmar Mendes, você tomou fact-checking. Foi desmoralizado publicamente. Se você tiver um pingo de honra, eu te desafio a se declarar impedido. Juiz não pode se manifestar antes de julgamento e não pode julgar sobre causas que já se manifestou publicamente. Privacidade é um direito de quem usa a ferramenta de privacidade. Quem abre as pernas e se comunica com bandido, com criminoso, não tem direito à privacidade, muito menos quem goza com dinheiro roubado. Eu republiquei um modelo interessante de teoria dos jogos, explicados pelo JP Mayal. Por isso que o STF age como age, porque não existe oposição nem reação. Em El Salvador, afastaram todos do Supremo. No Chile, que 80% tem que ser juiz de carreira, como Chiquini quer. Já foram 3, meu irmão, postos pra fora do Senado em menos de um ano. A frouxidão
criou a ditadura judiciária, como demonstrado pela teoria dos jogos. A estratégia mais racional e eficiente em jogos reiterados entre cooperação e oportunismo é o tit for tat, a reciprocidade. Eu digo constantemente aqui, economia é uma palavra, é escassez. Política é uma palavra, é reciprocidade. Lula sabe isso. Por isso é o presidente, mesmo sendo extremamente incompetente e impopular. E Bolsonaro não soube disso. Por isso ele perdeu com a máquina na mão. Reaja. Aproveite o dólar mais barato em 2 anos em real e desinvista. Compre Bitcoin em autocustódia e acelere sua saída fiscal ou pague o preço do pecado. E o JP Mayal explica o jogo do ditador, que foi criado por Daniel Kahneman. O jogo do ditador, em poucas palavras, é: se alguém tem todo o poder sem responsabilidade, ele vai usar o poder até o talo, até destruir todo mundo menos ele mesmo. É exatamente isso que o Brasil está vivendo.